Ama, que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Mais bela é a que revela as lutas do amor. Ama, que o amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama, que o amor te inspira, faz o peito a lira. Livre a Olá, meus amigos do 24º Seu, muito boa noite. Eu sou Denise e venho falar para vocês hoje sobre o tema Auto-amor, como conquistá-lo. Um tema atualíssimo, muito interessante. Espero que todos vocês compreendam, que eu seja clara, acompanhem. Então, vamos dar início e para nós nos harmonizarmos com a espiritualidade
que sempre nos ampara, vamos fazer a leitura de uma página do Fonte Viva. Eu escolhi o capítulo 91, que se intitula Problemas do Amor, que é um texto de Emmanuel, e traz a seguinte epígrafe: que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. É um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 1, versículo 9. Então, diz-nos Emmanuel: o amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida, no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. O ódio é comumente o amor envenenado de ontem. O ciúme é o amor vestido de espinhos dilacerantes. A soberba é o amor desvairado a si próprio. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula a indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir, cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente como o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Vamos então orar, visualizando a figura do Mestre Jesus, trazendo para o nosso coração, em profundo agradecimento, a esse irmão iluminado que veio à Terra trazer a mensagem do puro amor, que veio nos servir de exemplo, exercitando a caridade junto aos pequeninos, aos humildes, aos simples, aos doentes, aos ignorantes da lei de Deus, àqueles que viviam em condições dificílimas, duras, do mundo antigo, e que foram tocados por sua palavra carinhosa. Vamos trazer ao nosso pensamento o nosso modelo e guia da humanidade. Esse mestre que é luz pura, que governa o nosso orbe e que nos inspira a prática da caridade junto aos nossos irmãos. Que Deus nos conceda discernimento e coragem para empreender as mudanças necessárias no nosso coração, para que nos tornemos cada vez mais pessoas melhores,
para fazermos jus ao nosso mundo, termos condições de habitá-lo, a terra regenerada, a nova terra, a terra onde o amor do Cristo será a base para todos os relacionamentos humanos. O perdão será a tônica de todo desentendimento e a gratidão a Deus fará parte das orações a cada manhã. O mundo regenerado é aquele onde sentimos a justiça de Deus pairando nos corações dos homens, onde percebemos os movimentos de liberdade interna, deixando de lado os vícios, deixando as mazelas morais, empreendendo dentro de nós o homem novo, o homem fortalecido pela fé, pela esperança, pelas luzes do Cristo em nosso coração. Vamos agradecer ao nosso anjo protetor, ao nosso mentor, a inspiração que sempre cuida do nosso dia a dia, aquele que está ao nosso lado e que tem a visão de todo o processo reencarnatório e de antes das nossas encarnações pregressas e sabe exatamente aquilo que precisamos como lição para o nosso dia a dia. Meus irmãos, convido-os todos a sorrirem na alegria de estarmos em comunhão com o nosso Mestre Jesus, imaginando a terra regenerada, a qual o nosso mundo se torna a cada momento. Gratidão profunda por estarmos juntos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Então, convido-os também a nós compreendermos um pouco do alto amor. Esse sentimento tão desvalorizado no nosso mundo, hoje chamamos coisas corriqueiras e banais de amor. Mas o amor verdadeiro é aquele trazido pelo Cristo, que nos diz amar ao próximo como a nós mesmos, que é o alto amor, e a Deus sobre todas as coisas. Nesses 3 movimentos, amar ao próximo, a nós mesmos e a Deus. Não podemos amar ao próximo se nós não nos auto-amamos, porque esse sentimento, ele se reflete em como nós somos e transborda do nosso coração. Para amar o próximo, precisamos tê-lo em abundância e descobrir como exercitá-lo a partir das nossas próprias quedas, das nossas próprias mazelas, dos nossos próprios erros. Compreendermos como somos, aprendermos a nos transformarmos a cada momento. São 3 passos para a evolução do ser. Aquele que está aqui encarnado, que caminha ao longo da sua encarnação. Precisa exercitar o auto-amor. Para esse exercício, precisa também reconhecer como é por dentro. É o chamado autoconhecimento. E para modificar-se, empreender com coragem essa transformação, tornando-se amanhã um homem melhor do que foi ontem. Esses 3 passos, essas 3 forças internas são lentas e às vezes nós nem nos damos conta de todo o processo que realizamos. Mas é o nosso desafio e o que vamos levar desse mundo, o nosso presente para Deus. Deus nos deu a vida de presente para atuarmos no mundo físico. Vamos levar de presente para Ele essas mudanças, a transformação que fizermos em nós mesmos, o nosso autoconhecimento
e o nosso auto-amor. São esses os 3 passos que empreendemos para a nossa transformação, para nos tornarmos pessoas melhores. E como nossa base é Allan Kardec, na questão famosa 919, onde o Kardec pergunta aos espíritos qual é o meio eficaz para nos melhorarmos nessa vida e resistirmos às solicitações do mal, os espíritos responderam: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, os espíritos citam essa máxima, essa frase atribuída a Sócrates, a um filósofo da antiguidade. Dizem que estava escrito no templo de Delfos, onde as pessoas iam consultar o oráculo. Então, grandes multidões frequentavam o templo de Delfos, inclusive reis da época, inclusive pessoas famosas, né, consideradas pela sociedade. E esse era o conselho primeiro que se dava para aquele que ia buscar consultas do oráculo. Era, por exemplo, né, perguntar sobre o seu futuro, sobre coisas da sua vida, e a pessoa passava por uma purificação, precisava dormir lá no templo para sonhar e ter essa inspiração do alto. Então, esse é o exercício do autoconhecimento. E para chegarmos ao auto-amor, nós precisamos nos conhecer. São os 3 passos que precisamos empreender. Então, o meio mais eficaz para nos tornarmos pessoa melhor, para resistirmos ao mal, para nós melhorarmos e crescermos, é nos conhecendo. Nos conhecendo, nós vamos poder dizer isso sou eu, isso não sou eu, e podemos dizer eu amo o que eu sou, ou o que eu quero me tornar. Eu amo ser como eu sou, ou eu preciso melhorar em algumas coisas. Eu amo o que eu me tornei a partir do meu esforço de melhoramento. Então, esse é todo o processo da nossa evolução, do nosso aperfeiçoamento. Então, essa questão, guardem essa questão. Sempre que precisarem fazer esse exercício interno, lembre-se dessa questão. Ela tem ainda uma linha A, em que Santo Agostinho nos explica como fazer esse exercício todos os dias, ao se deitar ou pela manhã, fazer um retrospecto de como foi o dia anterior, olhar tudo que nós fizemos, se de errado ou que podia ter sido melhor, né? Podia ter sido feito melhor, fazer essa autorreflexão para entendermos e detectarmos ali, apontarmos quais foram as nossas próprias falhas e no que podemos melhorar. E a partir desse exercício de autoconhecimento, podemos também fazer o exercício do auto-amor. Nos momentos em que nós encontrarmos na nossa própria atitude, nas nossas próprias palavras, elementos que foram coerentes com a lei de Deus, que foram assertivos em relação àquele que é o nosso irmão, nosso próximo, aquele que está ao nosso lado, movimentos de caridade, movimentos de gentileza, de delicadeza, de aprimoramento. Então, esse é um exercício interessante para fazermos todos os dias e muito útil para o aperfeiçoamento. Então, para exercermos o amor próprio, precisamos nos conhecer. Como é que eu vou me amar se eu não sei como eu sou? Como que eu vou exercer o amor por aquelas partes de mim que permanecem nas sombras, por aquelas partes de mim que os outros falam que eu sou, mas eu mesmo não admito que sou? Então, não posso amar o que eu não conheço, o que eu não vejo, o que eu não sei. Eu preciso me conhecer como primeiro passo e compreender a amplitude do meu amor, ainda que seja pelas próprias mazelas, para melhorá-las. Então, esse olhar para como somos vai contribuir para o exercício do amor próprio.
Então, para exercermos o amor próprio, precisamos nos conhecer as mais profundas mazelas morais, para nos aprimorarmos com coragem. E quando eu identifico como eu sou, eu posso me modificar. Então, tem uma história também na antiguidade que dizia que havia dois filósofos conversando e um deles disse: "Você me diga como que eu sou, se eu estou fazendo errado, se eu sou uma pessoa, ao seu ver, ao seu olhar, que precisa se aprimorar, porque se eu concordar, amanhã mesmo eu vou mudar." Então, esse diálogo, né, nos dá a noção de que aquele que é inteligente, aquele que é perspicaz, aquele que se percebe e que se apanha numa falha moral, ele vai fazer esforço para ele se melhorar, porque ele sabe que esse é o passo, a caminhada, o degrau que ele precisa subir, porque se encontrou uma mazela moral, é a hora de mudar, é a hora de crescer. As mazelas são partes nossas que muitas vezes nós não enxergamos, estão nas sombras de nós mesmos. Aí tem um trechinho, né, da fala dos espíritos, para nós também muito famosa, e que encerra uma verdade. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que empreende em dominar suas más tendências. Então, o verdadeiro espírita, ele é reconhecido pelo esforço que ele faz e pela transformação que ele consegue fazer. Então, ele está sempre com esse olhar para si mesmo. O que eu posso me aperfeiçoar? No que eu posso ser melhor? Quais pontos em mim que eu preciso transformar? E aí, fazer esforços para crescer. Então, esse é o verdadeiro espírita, aquele que faz esforços. Então, a espiritualidade, ela está prestando atenção no esforço que nós fazemos, porque nem sempre nós conseguimos crescer, nos transformar, nos melhorarmos. Às vezes é um processo de várias encarnações, porque vivemos muitos e muitas muitas vidas, vindo ao planeta Terra, sem sabermos, sem nos darmos conta de que somos espíritos imortais. Muitas e muitas encarnações na inconsciência de nossa vida contínua, nossa vida espiritual. E aí era às cegas que nós caminhávamos e não fazíamos esforços nenhum. Agora que nós temos o codificador há 150 anos, né, temos o codificador que nos resumiu a moral do Cristo, que nos trouxe informações além, trazida pelos espíritos, vão nos dar ferramentas para esse trabalho. Então, essa é a nossa proposta, a transformação moral. Ninguém pode fazer esse trabalho por nós, os espíritos não podem fazer esse trabalho por nós. Mesmo que venha aqui doutor Bezerra, o afamado médico do espaço, que socorre todos os espíritas em aflição, que oram por ele. Nem se ele vier, ele não fará a transformação moral por ninguém, porque ele não pode fazer. Isso é um esforço de cada um. É o nosso trabalho, nós nos aprimorarmos, nós nos conhecermos, nós queremos exercitar o auto-amor. Então, assumindo nossas escolhas, saímos da zona de conforto e deixamos de nos ver como vítimas das circunstâncias. Também são duas características daquele que não se enxerga. Ele não quer sair da zona de conforto, não quer fazer nada diferente. Se ele não faz nada diferente, não vai mudar. E não quer sair da posição de vítima. É o mundo, é o meu marido, é a sogra, a vida foi muito injusta comigo, é porque a política, é porque tem muito assalto, é porque eu não tenho emprego. Qualquer que seja a desculpa, nos coloca na circunstância de vítimas, e nós não temos responsabilidade quando somos vítimas. E também quando nós não queremos sair da zona de conforto, deixamos levar, né, por aquilo que está bom assim, então eu sou assim mesmo, vou mudar, e dá muito trabalho mudar, aí vou ter que procurar psicólogo, vou ter que procurar uma terapia, vou ter que ir toda noite fazer esse exercício, muito cansativo. A pessoa não quer mudar, não quer sair, e
às vezes ela se coloca como vítima. Então, para esses dois problemas, né, a solução é tomar consciência de que somos, de como somos, e não exigir que os outros ou as situações mudem. Então, eu tomar consciência, eu não quero sair da minha zona de conforto, estou bem aqui, não vou crescer nesse sentido. É você ter essa consciência de como você é e deixar, né, essa posição de que é a vida, é o outro, é a situação. Sentada aqui, se eu quero ir para lá, eu tenho que tomar aquela direção para lá. Se eu quero ir para lá, eu tenho que tomar outra direção para lá. Então, para onde eu quero ir, né, e onde eu estou. E nós temos Jesus como nosso modelo e guia. Então, já sabemos para onde nós vamos. A direção é Jesus. É o nosso padrão, nosso modelo, é o nosso parâmetro. Qual é o que eu preciso desenvolver? Preciso desenvolver, me melhorar até chegar em como Jesus era. Né? Tinha uma música antiga da infância que eu me lembro que era Amar como Jesus amou. Então, quando você conseguir amar como Jesus amou, tá finalizado sua tarefa aqui na Terra. Enquanto você não amar como Jesus amou, você ainda não chegou no nível do nosso modelo e guia, daquele que é para nós a direção, o final da nossa evolução. O final da nossa evolução na Terra é Jesus. Então, quando nós aprendermos a amar como Ele amou, estaremos exercitando o alto amor como ele deve ser. Estaremos finalizando nossa jornada na Terra e passaremos para outros ordens mais adiantados. Mas enquanto não amarmos como ele amou, ainda estaremos por aqui aprendendo a amar, a nos amarmos, a amar ao próximo e amar a Deus. Então, esse é o nosso exercício de amor interno, né? Silencioso, é o nosso exercício que vai nos dar o caminho para dentro, o caminho de recolhimento, de reflexão, de compreensão de como nós somos, para podermos caminhar. Então, onde eu estou? No nível antes de Jesus, né? Muito distante, alguns mais próximos, outros, alguns desenvolvem o amor de uma forma, outros de outra, alguns sabem exatamente como precisam melhorar, outros ainda não sabem, outros conhecem como são, outros ainda não. Então, estamos todos ainda nesse nível planetário de aprendizado do amor, como Jesus queria que nós tivéssemos aprendido há 2000 anos, como ele nos mostrou. Então, nesse livro, Jesus e Kardec, Modelos para Trabalhadores do Movimento Espírita, o doutor Alírio de Cerqueira Filho nos traz, no capítulo 2, uma parte sobre essa comparação do nosso crescimento com a proposta trazida pelo Mestre Jesus. Então, ele diz que nós somos aprendizes de Jesus e cita a mesma questão 919, que eu já até coloquei aqui anteriormente para vocês, com o movimento do autoconhecimento como sendo a base para todo o exercício do amor, todo o exercício da moral do Cristo, todo o exercício do crescimento humano na Terra. E ele nos dá a comparação para nós aprendermos como somos. Muitos de nós ainda estamos nesse caminho aí, e poucos, né, conseguem chegar ao nível mais avançado. Então, ele nos dá que o teor purificado é Jesus, o nosso modelo. E o teor grosseiro somos nós. Então, aqui na Terra, temos duas nuances aí bem claras, né? Aquele como Jesus, né, que exercita o amor, a mansidão, a humildade e mais uma série de outras virtudes que são
alcançáveis no nosso mundo, mas nós não conseguimos nos manter nela por muito tempo. Às vezes somos humildes, mas não muito, daí a pouco já somos orgulhosos de novo. Somos mansos, mas de vez em quando temos acessos de raiva, de ódio, né? E às vezes conseguimos amar, mas outras vezes o egoísmo predomina. Então nós não estamos nesse teor purificado de Jesus. Não conseguimos exercer constantemente essas virtudes. Nós ainda vibramos no desamor, na rebeldia, no orgulho, e vibrar distoante do Mestre Jesus, da proposta divina para o universo, a proposta divina para o universo é o amor pleno, o amor em todas as situações, o amor incondicional, o amor grandioso que Deus tem por nós e por tudo da sua criação. Então, se nós vibramos distoante desse amor, que é o padrão de ondas vibratórias do nosso mundo, nós estamos cansados e oprimidos, porque estamos destoando de Deus, estamos vibrando ao contrário. Então, estamos no teor grosseiro ainda. Não conseguimos nos purificar. Estamos no exercício do egoísmo, no exercício do orgulho, da rebeldia, daquele que é contrário à vontade de Deus, daquele filho ingrato, daquele filho que às vezes é pirracento, daquele filho que faz ainda chantagem emocional, ou que faz chora, né? Esgota em si mesmo até as possibilidades de aprender. Então, isso dá muito trabalho e estamos muito cansados de sermos contrário à proposta divina de exercício do amor. E ele nos dá como ilustração de nós mesmos. Esse desenho, até mais para trás, vai ter um outro desenho aqui mais claro disso, num esquema onde a gente enxerga melhor. Então, ele contrapõe o ser essencial, ou chamado por Joana de Andes do self, ou o eu superior, aquela partícula nossa, espiritual, divina, que brilha e que traz a essência de todas as purezas divinas. Então, ele chama de ser essencial e diz que somos nós em estado luz. Se nós conseguirmos vibrar no estado de luz pura, nós vamos exercitar o amor como ele precisa ser trazido ao mundo, assim como Jesus amou. Então, somos nós no estado luz, na nossa essência, na pureza, no espírito puro, que vibra na bondade, na fraternidade, na solidariedade, na ética, na compaixão, justiça, sinceridade, tolerância, etc. Podemos aí ficar citando infinitas virtudes humanas e características positivas do homem. Aí, em contraponto, ele traz o ego, as negatividades e as máscaras. Então, são dois níveis que também nós vivenciamos aqui. Quem está no nível do desamor e quem está no nível do pseudo-amor, segundo o Dr. Alírio. Então, as negatividades são a ausência do valor essencial. As negatividades é porque ele vai negar o amor de Deus. E isso é não valor, ou seja, não existe para Deus. Isso não vale nada. Tudo isso que nós sentimos, para Deus não tem valor nenhum. Você sentir ódio, orgulho, egoísmo, revolta, raiva, isso aí é coisa do homem. Não tem nada de Deus nisso. Deus não tem parte com isso, né? Isso é característica humana. E todos esses sentimentos são válidos porque estamos aqui na Terra. Não vamos conseguir impedir de termos. Só que eles podem surgir e passar, ou eles podem surgir e ficar no nosso coração. Podemos guardar esses sentimentos no nosso coração e ficarmos vibrando muito tempo nessas negatividades aí do próprio ego, que é o desamor. Então, ele diz que isso não tem valor, isso não vibra, né, em harmonia com Deus.
E outro movimento é das máscaras. Das máscaras são várias máscaras do ego, que é o pseudo-amor, aquele que não está mais na negatividade, ele já tem alguma consciência, ele não está exercendo mais a negatividade, mas ele não consegue ainda vibrar no amor. Então ele cria uma máscara para ele fingir que ele já está exercendo o amor, mas ainda não está. Então é uma parte disfarçada do ego, onde nós vemos a fuga e a defesa, que se remete a esses sentimentos, nesses estados de alma. A euforia, autopiedade, perfeccionismo, pseudo-perdão, aquele que diz, te perdoo sim, mas por dentro ainda está magoado, né? Não perdoou nada. Te perdoo sim, mas não quero te ver nunca mais, sabe? Coisas assim que a gente vê. E aquele que parte até para o martírio. Nós vamos ver essas máscaras depois adiante aí com mais detalhes. Então, para nós nos amarmos, nós temos que enxergar onde nós estamos, se estamos na negatividade ou se estamos nas máscaras do ego, qual máscara nós estamos usando. Temos que nos enxergar e com amor, com cuidado, com carinho, vamos removendo essas máscaras, vamos nos curando dessas imperfeições. Ao chegar a essas conclusões, o Dr. Alírio foi buscar o fundamento na parábola dos dois filhos. A parábola dos dois filhos, hoje, né, traduzida, é a mesma parábola do filho pródigo, que na época de Jesus ficou muito famosa por causa da atitude do filho mais novo, que era o filho pródigo. E hoje há uma compensação para o segundo filho, o filho mais velho, porque nós, acredito, a maioria, estejamos no nível evolutivo do segundo filho, do filho mais velho, e não do filho mais novo, não mais. Porque os dois, né, estão em momentos diferentes, todos os símbolos das parábolas somos nós, né? Tirando Deus, todos os símbolos somos nós, e em momentos evolutivos diferentes. Então, nós somos o filho pródigo, nós somos o filho mais velho, em momentos diferentes da nossa evolução. Então, só para trazer o texto da parábola, então conta que um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Dividiu a fazenda ao meio, deu a parte do mais novo e a parte do mais velho. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então, ele vendeu a fazenda, pegou o dinheiro e gastou tudo. E, havendo gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. Então, ele estava passando fome e foi trabalhar com os porcos. Mas ele estava sentindo ali tanta fome que ele comeria a comida dos porcos. E caindo em si, esse é um movimento consciencial, cair em si. Olha, se deu conta de que ali está ruim, da besteira que ele fez. Disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele se lembrou lá da fazenda, se lembrou do pai e falou, poxa, lá tem trabalhadores que comem pão e eu estou passando fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se a íntima compaixão. E correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilho, põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, comamos e alegremo-nos. Porque esse filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Começaram a alegrar-se. Então, aqui, essa é uma das parábolas, né, dos perdidos e achados, junto com a dracma perdida, com a parábola da ovelha desgarrada, são objetos, né, um animal, e aqui o filho que se perdeu, que estava perdido e foi achado, que estava morto e reviveu.
Então, veja o movimento do primeiro filho. Ele foi, desperdiçou tudo, caiu em si, voltou, pediu perdão e veio para junto do pai desfrutar da casa do pai. Mas olha o que acontece com o segundo filho. Todos os filhos somos nós, em momentos diferentes. Então, esse segundo filho. E o seu filho mais velho estava no campo, ele não estava na casa com o pai, estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E o pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinhas perdido e foi achado. Então vejam o segundo filho, que apesar de estar com o pai o tempo todo, desfrutando da fazenda, da metade da fazenda, já que era dele, ele não se sentia digno de estar ali participando da festa. E ele estava profundamente invejando o outro, porque chegou e foi bem recebido. Ele estava escondendo como ele era no movimento claro do pseudo-amor. Então, temos 3 símbolos nessa parábola: o pai, que é Deus, o filho mais velho e o filho pródigo, ou o filho generoso, o filho que distribuiu e desperdiçou os bens, que é o mais novo. Então, nesses dois, o pai é Deus e os 2 filhos somos nós. O filho pródigo, num momento evolutivo em que não temos consciência de quem somos, do que fazemos e, por consequência, não conseguimos também nos amar. E vamos desperdiçando todos os recursos divinos que são doados para nós com as coisas banais da própria vida, até fazer o movimento de cair em si. Então, ele estava sofrendo e caiu em si, voltou, se arrependeu e fez esse movimento de retorno ao pai. E o segundo filho, que guarda para si essa falsa ideia de que é bonzinho, mas com certeza ele tinha a mesma ideia de fazer tudo o que o irmão fez, tinha a mesma vontade, mas não fez. E ficou guardando a inveja, né, e a raiva quando ele voltou e quando ele foi bem recebido, numa máscara. Ele estava maquiando como ele era, fingindo ser bonzinho. Então, tem essa representação que o doutor Alírio propõe das máscaras do ego, né, como sendo o filho mais velho, as negatividades do ego, o filho mais novo, e o ser essencial, que é Deus, que está sempre vibrando no amor. E nós não conseguimos vibrar no amor, nem no alto amor, porque ou estamos nas negatividades do ego, ainda inconscientes, sem cairmos em nós mesmos, sem reconhecermos Deus como nosso Pai, desperdiçando os seus bens, ou estamos fingindo que estamos amando, que somos bonzinhos, mas na verdade guardamos ciúme, guardamos raiva no nosso coração, não enxergamos porque não queremos enxergar, não admitimos que somos e não fazemos movimento nenhum para sairmos do que ele chama pseudo-amor. Então, esse é um movimento interessante para os dias de hoje, nós refletirmos nessa parábola, que é atemporal e vai alcançar a todas as pessoas que lerem e que refletirem sobre ela. Então, a negatividade do ego, do filho mais novo. Ele é o filho pródigo quando ele partiu, porque ele estava inconsciente dos bens que tinha que eram de Deus, partiu e dissipou tudo, gastou tudo, desperdiçou a juventude, né? A gente pode pensar, desperdiçou a juventude, desperdiçou a beleza, desperdiçou a saúde, partiu e desperdiçou tudo que ele tinha. Até o momento em que ele cai em si. Quando ele cai em si, ele deixa de ser o filho pródigo, o filho que desperdiça, e passa a ser o filho arrependido. Ele se arrependeu quando ele caiu em si. Se arrependeu do que ele fez. Poxa, eu fiz besteira, gastei tudo que tinha e agora estou aqui passando fome. Então eu vou voltar para a casa do meu pai. Então ele volta para a casa do pai. E mais do que isso, ele pede perdão.
E ele realmente muda, principalmente porque ele volta à casa do pai, ele aceita a festa, ele entra de novo na glória do pai, né, naquela festa que o pai organizou para ele. É um movimento muito claro. Ele errou, arrependeu-se, pediu perdão, voltou para o pai, e a negatividade do ego é mais óbvia, mas no primeiro momento ela é muito partindo da ignorância do ser. Então ele está no momento da ignorância da lei de amor. Ele não sabe o que é o amor de Deus para proporcionar todos os bens que ele tem. Então ele está no não valor, né? Não tem valor nenhum para Deus, na ausência de valor essencial. Ele não sabe o que é amor, ele não sabe amar. Tudo que ele desperdiçou dinheiro foram os prazeres da vida física. Então ele vibra no ódio, no egoísmo, no orgulho, na revolta, na raiva, na mágoa, no ressentimento, na angústia, depressão, ansiedade, etc. Tudo falta de amor próprio. Quando ele cai em si, ele começa a se lembrar: na casa do meu pai eu tinha alimento, na casa do meu pai eu tinha roupa, na casa do meu pai nada me faltava. Ele compara com a situação dele atual e com o amor que ele tinha, que era do pai. Ele começa a compreender o amor e começa a fazer o movimento de volta para a casa do pai. É muito bonito esse movimento do filho pródigo. E o segundo filho, que vibra nas máscaras do ego. Quando ele vê a festa na casa do pai, o que ele faz? Fica indignado. Indignou-se com a festa. Por quê? Porque ele estava lá e queria privilégios. Então eu estava aqui e o senhor nunca me deu um bezerro para curtir com os meus amigos. E aí chega esse filho aí que gastou tudo, o senhor faz isso. Então, por muito tempo eu achei que ele estava certo, sabe? Eu achava assim, mas por que será que esse filho não está certo? E o pai disse que não, que o filho estava morto, reviveu. Ele está olhando o movimento do outro, o arrependimento do outro, o crescimento dele. E esse daí não, esse daí está revoltado ainda. Ele está parado ali naquela mesma energia de inveja, de ciúme, de revolta, de mágoa. Ele está fingindo que ele era um filho bom, mas na verdade ele queria ter feito a mesma coisa que o irmão e não fez. Então ele ficou com essa mágoa dentro de si, né, essa revolta. Ah, ele fez, foi recebido, então por que eu não fiz, né? E na vez dele ele não fez. E aí, de revoltado, ele passa filho mentiroso, porque ele aparenta bondade e diz que estava lá, sempre do lado do pai, e que sempre foi bonzinho, mas na verdade ele não foi. Ele estava ali, mas ele queria ter ido como irmão. Então ele estava não teve coragem de assumir que ele era e também não teve coragem de se tornar realmente bom como o pai. Então ele está mentindo do que ele era. Ele só aparentava bondade, ele não era bom ainda. E não quis entrar na festa. Então esse movimento dele não querer entrar na festa, ele não queria se modificar. Ele não quis se modificar. Ele poderia ter entrado na festa, aceitado o amor do pai, abraçado o irmão, recebido o irmão de volta, perdoado, né, o que o irmão fez. Então são as máscaras do ego. É aquele que finge cumprir a lei do amor, mas ele não cumpre. É a parte disfarçada do ego. É a fuga, a defesa, que vibra na euforia, na autopiedade, no perfeccionismo, no auto-perdão, no martírio, que ainda tem ciúme, inveja, despeito, cobiça, etc., na sua própria existência. Então, o pseudo-amor finge cumprir a lei de amor, vivencia falsos valores, inveja, ciúme, indignação, né? Todos esses que nós já vimos, também é falta de amor próprio. Ele não quer entrar na festa, ele não quer se abrir para o amor. Enquanto o outro fez o movimento, arrependeu-se, veio e encontrou o pai de novo. E esse não quis entrar, não quis fazer o movimento de renovação. Então, esse está em pior estado, porque ele está fingindo que faz a lei de amor, mas ele não faz. Então, nós estamos nesses dois movimentos, são histórias atualíssimas do nosso coração. Falam profundamente ao homem antigo e ao homem da modernidade, que pretende renovar-se para o alto amor. Então, a proposta é liberte-se
expresse as virtudes essenciais, a bondade, a fraternidade. Faça esforços internos para expressar isso, a ética, a compaixão, a justiça. Modifique-se de dentro para fora, para expressar sinceridade, tolerância, amor próprio, né? Todas essas virtudes que estão dentro de nós e precisam ser libertadas. Joana de Anjos nos diz: o auto-amor induz a elevação dos sentimentos e a conquista de valores éticos que promovem o indivíduo e o iluminam interiormente. Então, a luz vem de dentro para fora, o auto-amor vem de dentro para fora. Quando nós exercitamos o amor próprio, nós podemos amar o outro. O amor próprio é entender seus próprios limites, é dizer não de vez em quando não é possível realizar, é valorizar as suas próprias os seus próprios cuidados, né? Ter cuidado com o seu corpo, cuidado com os seus pensamentos, cuidado com as suas palavras, é olhar para si mesmo com o mesmo carinho que nós teríamos com o outro ao exercitarmos a caridade. Então, é autotransformação. E aqui um pouquinho das máscaras do ego, só para passarmos, né, para compreendermos, o doutor Alírio nos traz algumas para nós visualizarmos como somos, não só aquelas, né, trazidas pelo filho mais velho, mas ainda outras. Então, ele diz que uma delas é a compensação, é um mecanismo de defesa que nós criamos em nós, pelo qual a pessoa ocupa de compensar um comportamento negativo, substituindo por um comportamento aparentemente positivo. Então, ele fala assim: também me aconteceu essa coisa ruim, então, para compensar, eu vou fazer essa coisa boa. Só que ele perde a medida dessa outra coisa boa e faz exageradamente. Então, compensação é o puritanismo, fanatismo, martírio, vitimização, perfeccionismo e euforia. Vamos falar um pouco de cada um. No puritanismo, é a pessoa que exige de si mesma e dos outros uma pureza que está distante de experimentar. Nas questões sexuais, coloca as manifestações naturais do corpo como pecaminosas, né? Aquele que vê pecado, que fica falando que aquilo é sujo. A pessoa puritana exige de si mesma uma pureza que ela não tem e dos outros também. O fanático é aquele que tem um excesso de devotamento por uma causa, por uma ideia. Ele não sai daquela ideia, ele só fala daquele assunto, né? Ele é até chato de tanto que insiste naquele assunto, não raciocina mais. Então, veja, ele está compensando algo que falta na sua existência. É resultado de uma grande insegurança interior. Então, ele fica repisando, reafirmando sempre aquela mesma verdade, sem mais raciocinar, né, sobre o assunto. O martírio é aquele que faz o papel de bonzinho, sempre disposto a sacrificar-se para ajudar, é o que diz sim para todos, que ele vai até a se martirizar, né? Ele vai fazendo pelo outro até se sacrificar. Ele se prejudica e o outro se fica bem. Então ele sobrecarrega. Então ele não se ama, porque ele não enxerga o seu limite. Ele não diz não, não, aqui eu não posso, aqui é meu tempo. Eu preciso para mim, eu preciso me curar, esse tempo para me curar, para me pacificar, sei lá, preciso desse tempo para me harmonizar. Então ele vai até o martírio, que ele não sabe a sua própria extensão ali do que ele precisa para si. A vitimização é a pessoa que se faz de vítima, colocando-se no lugar de coitado, é aquele que está sempre vítima da circunstância. Foi o outro, foi o meu trabalho, ou foi a política, ou foi o assaltante, ou foi não sei o que, sempre uma causa externa. Né? Então, ele tem um sentimento de culpa e de autopunição constante. E acredita-se como indigno de amor. Ele sempre se sente sempre culpado, né? Ele sempre está ali como vítima daquele processo todo e nunca se assume como responsável pela sua existência. O perfeccionista, ele procura fazer tudo perfeito, exigindo perfeição de si e dos outros. Tipo, tá uma coisa fora do lugar, tá errado, né? E a pessoa toma conta mesmo, não aceita o erro, culpa-se, pune-se, culpa o outro e pune o outro. O perfeccionismo também faz esse exercício de punir o outro. E a euforia, que é utilizada para compensar os sentimentos de tristeza e depressão. Então, aquele ser bipolar, né? Às vezes ele está triste, para compensar, ele entra numa euforia e vai buscar drogas, festas, compra compulsivamente, né?
sexo, qualquer dessas compensações para a sua tristeza, a sua depressão. Esses recursos dão uma falsa alegria momentânea. Ele vê aquilo, né, como uma alegria, mas daí a pouco ele está com o cartão de crédito estourado ou com a saúde, né, que perdeu nessas noitadas. Então, na verdade, não se ama, é só um movimento de euforia. Resumindo, todas as vezes que o indivíduo atuar através de atitudes exageradas, em qualquer área, está camuflando desejos inconscientes opostos. Então, olhar para si e ver o que está faltando, que ele está projetando ali no mundo. Conflito recalcado aflora, aquilo que estava lá dentro, guardado, que a gente nem queria olhar, né? Está lá debaixo dos tapetes, lá dentro do armarinho de tralha, e você não queria nem olhar, e aquilo, de repente, aflora, e a pessoa não tem como fugir, ela tem que procurar ajuda. É necessário aceitar as negatividades do ego, trabalhando pelo próprio crescimento interior, através de ações, transmutando o conteúdo negativo interno em energia de amor. E como fazer isso? Autoconhecimento é a chave para o autoamor e a autotransformação. Então, como é que nós vamos transmutar tudo isso, todas essas dores, todas essas doenças, todos esses transtornos dentro do coração? Conhecendo-se, olhando para dentro, enxergando, pedindo ajuda. Tem vários terapeutas, tem vários trabalhos que fazem esse cuidado, né, esse carinho com a forma como a pessoa é, para ela se enxergar, para ela se ver, para essa autoanálise honesta, né, a questão 919, você mesmo se reconhece, faz essa análise interna, leva isso para alguém, se não está conseguindo fazer sozinho, leva para alguém que tenha conhecimento, que possa ajudar. São tantas terapias hoje, breves, né, aquelas que vão no direto ao ponto, você não precisa ficar toda a vida fazendo análise, vai naquele ponto, resolve aquele ponto da sua vida e caminha. Outra máscara do ego, a projeção. A projeção também é chamada de transferência, é um mecanismo de defesa que leva o indivíduo a interpretar os pensamentos, sentimentos e atitudes de outras pessoas em função das suas próprias tendências. Então, por exemplo, a transferência da culpa para o outro. A mãe, que não se dedica a ajudar o filho nas lições de casa, pode projetar essa culpa para a professora e dizer que a professora não ensinou direito, que não é o filho dela e não é ela. O problema é a professora. E ela não coloca o filho para estudar, não tem tempo, trabalho, alguma coisa, então ela projeta essa culpa para o outro. Para se libertar da projeção, interromper o mecanismo de transferência, enxergando e aceitando seus próprios defeitos e responsabilizando-se pelos próprios erros. Então, quando ela traz a responsabilidade para ela mesma, essa mãe, né? Olha, realmente eu podia ter ajudado mais meu filho, já que ele fracassou, né? Se é professora também, alguém tem que ajudar, né? Então, ela poderia ter ajudado. Então, ela encerra com essa projeção, assumindo sua parcela de responsabilidade no trabalho com o filho ali de educá-lo. A racionalização, outra máscara que nós fazemos muito também, é um mecanismo de defesa que leva a pessoa a justificar um pensamento ou ação por meio de uma justificativa falsa. A gente usa o pensamento, a racionalização, para justificar algo que você queira que fique da forma como você quer. Então, o seu pensamento ele vai dar um jeito de achar uma forma de provar que você está certo. Isso a gente faz muito, né? A pessoa não admite que aquela ação que ela quer realizar é errada, embora em sua consciência isso esteja bem claro. Ela sabe na consciência que aquilo é errado, mas ela dá um jeito de justificar por meio do pensamento. Então, um exemplo, uma pessoa que explora uma funcionária e se justifica internamente dizendo que se ela fosse trabalhar em outro lugar, ela iria ganhar menos, porque é muito incompetente. Então, isso é um argumento interno que não tem, não é verdade. Ela poderia trabalhar em outro lugar e ganhar mais. Isso é falso, mas ela se justifica para não se sentir culpada, né, diante do que ela está fazendo. E fica bem, né, com essa argumentação interna. Então, é como se você dissesse ao seu cérebro, dá um jeito de provar que eu estou certo. E aí arruma uma história para provar que você está certo, mesmo sabendo que você está errado, porque a lei de Deus está escrita na consciência. Então, não tem como você não saber que aquilo não era certo. Está escrito lá dentro. Outra máscara do ego é a identificação.
A identificação é a introjeção, um mecanismo pelo qual o indivíduo se identifica com valores observados em outra pessoa e que passam a ser visto como sendo seus valores. Então, ele vê no outro aquilo que ele gosta e traz para si. Ele vê um herói, um personagem, um ídolo, né? E começa a assumir os hábitos, trejeitos, modo de falar, de vestir, de se comportar. E aquele, pronto, é o seu herói. E você passa a ser o outro, né? Você perde a sua identificação, perde o seu eu. Você não se ama o suficiente para dizer, não, eu sou diferente dele. Ele pode ser muito bom, mas eu também sou no que eu faço, né? Então, a pessoa perde essa noção de quem ela é e passa a agir como o outro. É uma tentativa, né, a identificação é uma tentativa do indivíduo de substituir o vazio existencial através de modelos, de ídolos, para servirem de referência. O resultado é ineficaz, porque só se consegue preencher esse vazio por meio do alto amor. Então, não tem como você preencher como um modelo do outro. Você tem que desenvolver em si mesmo o seu próprio modelo. O outro serve de exemplo, mas você não pode se tornar ele. Você não pode seguir os mesmos passos dele. Alguma coisa tem que ser diferente. Então, você tem que criar em si uma forma de exercitar o auto-amor. Então, você gosta tanto dele que você se torna ele, né, para não se enxergar em como você não consegue ser ele. Então, né, é, é até um contrassenso. Ele quer se tornar o outro porque ele não consegue desenvolver em si mesmo esses próprios valores. Então, ele imita, finge, né? Então, por isso é uma máscara. Ele está fingindo, ele não é ainda. Ele está fingindo que ele é o ídolo ali. Às vezes se comporta, se fala, a forma de falar, a forma de vestir, né? Assume hábitos, assume cabelo, né? Maquiagem, sei lá, até acessórios igual do outro, para não desenvolver em si o auto-amor. Eu só vou me amar se eu for igual a ele, porque se eu não for igual a ele, não consigo me amar. Então, é meio estranho isso. O deslocamento, outra máscara do ego, que nós criamos muito comum, né? É o mecanismo pelo qual se desloca um sentimento negativo de uma pessoa ou situação para outra pessoa ou situação. Quando experimentamos um sentimento de revolta ou animosidade contra alguém, mas as circunstâncias não permitem expressá-lo, deslocamos esses sentimentos para objetos e os quebramos, ou até para o cachorro, né, para pessoas da família. Você não pode brigar com a pessoa que você se desentendeu, porque é um chefe, porque é um líder, porque é uma pessoa, vamos dizer assim, famosa, não sei, você não tem como contrapor ou se indispor com aquela pessoa. E aí você chega em casa e chuta a cadeira, né, quebra uma coisa, joga longe, porque você vai descontando, desloca essa energia da raiva em outra coisa, né, como se pudesse, né, acontecer aquilo. Imagina que é aquela pessoa, né, que você quer bater ou que você quer discutir, contrapor, e acaba fazendo com outro lugar, outra coisa, em outra pessoa. Desconta, né? A gente fala descontou nele. Desconta no cachorro, no pé da mesa, e aí que vai pagar o pato aquele que está ali, o primeiro que passou, às vezes. No primeiro que passou, e você reclama com ele, né? Máscara da negação. A negação é a recusa em reconhecer aquilo que não se quer ver. Eu não quero ver, eu não enxergo. Então eu finjo que não existe. Fingir que não se preocupa sobre a infidelidade do cônjuge. Ele sabe, mas ele nega. Ele nega, não quer ver a infidelidade do cônjuge. Não, isso não. Ele não faz isso não. Então, outro tipo de negação é a recusa de reconhecimento dos evidentes malefícios do alcoolismo, do tabagismo. Tem muita gente que faz isso, né? Vem cá, vou te contar. Isso aí que você está fazendo faz muito mal para a saúde. Não vem nem me falar que não quero nem saber. Quando eu morrer, enterra. É assim que as pessoas falam, né? Não quero nem saber o mal que isso faz. Mas você não leu, você não viu, mas tem vídeo sobre, tem professor falando, tem médico explicando. Não, não quero nem ver os males disso, vou continuar fazendo. Então é a negação. A negação é um direito da pessoa, né? Como as pessoas dizem, coitado, aquele que não está vendo o que está fazendo. Mas, na verdade, no fundo, na consciência, está escrita a lei de Deus. Então, ele sabe, no fundo da consciência, ele sabe. Ele está usando uma máscara de que ele não quer ver aquilo que ele precisa ver, que está fazendo muito mal.
ou que é alguém fazendo alguma coisa que ele finge que ele não vê, porque é conveniente continuar naquela mesma situação. Então, voltamos aos 3 passos para a evolução, entre eles o auto-amor. Então, para nós nos amarmos, nós precisamos nos conhecer. Nos conhecendo, nós podemos nos transformar. Nos transformamos, vamos poder exercer o auto-amor com maior consciência. Então, tem movimentos do ego, movimentos pelos quais nós passamos, nós criamos máscaras, às vezes estamos no movimento da própria inconsciência, e aos poucos isso vai aflorando dentro de nós, o auto-amor, o autoconhecimento, e vamos mudando e nos tornando aquele ser mais evoluído que caminha no processo de crescimento e de evolução. Então, Joana de Anjos nos diz, à medida que mergulhamos na sombra, esses lados nossos, né, de máscaras são nossas sombras. Reconhecendo os aspectos ainda não trabalhados de nossa personalidade, tem coisa lá que nós nem sabemos que está lá. Então, não enxergamos mesmo. Trazemos à tona essa carga de energias sub ou mal utilizadas, que podem impulsionar o processo de autodescobrimento. Então, são partes nossas que ficaram perdidas lá no esquecimento de nós mesmos, que nós não conhecemos ou que ignoramos, ou que muitas vezes deixamos de lado por não conseguirmos enxergar. Quando nós recolhermos todas essas nossas partes, trouxermos a luz da consciência, nós vamos poder nos amar como nós somos, porque são partes de nós. E por mais que estejam errados, sempre são uma lição para o nosso crescimento. Até mesmo aquele que infringe a lei de Deus profundamente, como os suicidas, né, como assassinos, há ali nessas sombras de si mesmo uma parte que precisa ser amada, uma parte que necessita profundamente do amor, para que possa fazer desabrochar em nós essa transformação. Se nós não enxergarmos essa nossa parte que está lá guardadinha no fundo do inconsciente, nós não podemos exercer a transformação. Se não enxergamos a sombra, como é que nós vamos trazê-la para a luz? Então, nesse movimento, vamos nos modificando. Então, a explicação, tudo o que negamos em nós, mas que permanece atuante de forma inconsciente, tudo o que não aceitamos, mas que nossa natureza teima em revelar, e até mesmo as nossas potencialidades ainda não conhecidas, constituem nossa sombra. Nosso maior desafio nesse sentido não é torná-la nossa inimiga ou derrotá-la, mas integrá-la à nossa personalidade, acolhendo-a, transcendendo-a. Então, quando nós descobrimos essas partes nossas que são menos dignas, que são mascaradas, que são dolorosas, que são movimentos errados no nosso crescimento, precisamos acolher com o mesmo carinho que nós acolhemos o caído, o necessitado, o carente, com o mesmo cuidado que nós temos com o outro. É o movimento do auto-amor. E quando nós nos acolhemos, nós nos amamos, trazemos as sombras para a luz, nós podemos nos transformar. Nós enxergamos exatamente como somos para o movimento de transformação. Aquele que não se conhece, que não se enxerga, que nega suas próprias partes negativas, né, suas sombras, ele não pode fazer esse trabalho de forma completa, porque vai ficar sempre uma parte sua faltando nesse caminho. E aqui deixo algumas perguntas reflexivas que nós não vamos responder, são só para pensar, porque também nosso tempo está meio estourando aqui em cima. Então, você tem posturas semelhantes à do filho pródigo? Será que você esbanja, né, os recursos da natureza? O seu próprio corpo é um recurso da natureza. Será que você esbanja recursos? Será que você esbanja tudo que Deus te deu para a sua existência e vai ao esgotamento, né, usando essas máscaras para se perder em si mesmo? Outra pergunta, você se comporta ou já se comportou como filho mais velho? Essa daí nós temos muitas, né? Só nós nem enxergamos algumas, nem queremos ver, né? Ficamos na negação ali de como somos. Então, são comportamentos nossos. Será que estou em mim, né, dando curso para essas sombras, para essas mazelas?
fazendo compensação, fazendo projeção, racionalização, identificação, mesmo que eu não saiba, não tenha guardado esses nomes, será que eu estou agindo como filho mais velho, guardando inveja do outro, né? Tendo ciúmes, tendo mágoas, me recusando a fazer esse movimento amoroso em direção ao Pai? Quais máscaras será que eu uso e ainda não consigo me libertar no movimento do desamor, no movimento do pseudo-amor? O que será que eu estou realizando em mim? Quanto mais nós nos enxergarmos, melhor podemos nos amar com todos os nossos erros para podermos crescer. Então, meus irmãos, essa nossa reflexão de hoje é um assunto interessante, um assunto importante para o nosso crescimento. É um assunto que vale a pena estudarmos. Aquele que gostou, procure no livro Jesus e Kardec, Modelos para Trabalhadores do Movimento Espírita, a interpretação que a doutora Lírio faz da parábola do filho pródigo, ou da parábola dos dois filhos, com todas essas explicações e nas palavras dele, né, ali registradas, com o seu cuidado, o seu carinho para o movimento espírita. Então, para finalizar, vamos orar, porque é muito bom nós orarmos, muito bom estarmos em comunhão com o Mestre Jesus e muito bom participarmos desse trabalho de autoconsciência e de autoamor. Então, mais uma vez, imaginando a figura do querido amigo Jesus, com suas vestes brancas e vaporosas, irradiando pura luz, puro amor. Ele que é a essência divina, com seus olhos bondosos, com suas mãos caridosas, com os seus pés que parecem flutuar sobre o mundo, procurando aquele que está em necessidade, aquele que está caído, doente, desamparado. Jesus exercendo a sua pureza e conseguindo curar os nossos corações até os dias de hoje, por meio de suas palavras. Então, esse mestre, o nosso mestre, impactou a humanidade, trazendo a lei do amor. E esse é o nível do nosso planeta. Devemos agradecer muito a Jesus. Ele que nos inspira até hoje a prática do amor. Ele que é o mestre do amor. O seu coração luminoso nos agasalhe também com as nossas dores, que a projeção da sua luz envolva os nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos lares, os nossos entes queridos, os nossos inimigos, aqueles adversários na caminhada da vida, envolvendo as nossas cidades e o nosso planeta, porque o amor de Jesus é comovente, é intenso. É esse chamado, esse convite, vinde a mim, todos que estão cansados porque o exercício contrário ao amor de Deus gera um cansaço, vibrar no orgulho, no egoísmo, nos cansa, é contrário à lei do amor, à lei natural de Deus, à lei divina. Então, todos que estão cansados, sigam o Mestre Jesus, o seu fardo é suave, o seu jugo é leve. São as exigências da lei do amor, os compromissos assumidos pelo Espírito imortal ao longo da sua caminhada. Vamos imaginar que a luz do Cristo ilumina todo o nosso planeta, levando ao caído, ao necessitado, uma palavra de consolo, um alento, uma cura, um recurso para saciar sua fome, levando ao solitário a companhia da espiritualidade amiga, soprando esperanças e consolos em seu coração, ao aflito, ao desesperado, ao que está em depressão, ao que está nos hospitais, em leitos de dor, aos que estão nos orfanatos, nos asilos, a todos, os doentes que são os seus filhos preferidos, aqueles que ele cuida com mais desvelo, com mais amor, e que a sua postura, o seu exemplo, a sua luz possa nos inspirar sempre
para nos tornarmos também nós instrumentos do Cristo, instrumentos de Deus, instrumentos do amor. Sejamos a essa mudança que queremos ver no mundo, como nos disse o filósofo Gandhi. Estejamos conscientes dos nossos movimentos internos e dispostos corajosamente a crescer cada vez mais para o aprimoramento do nosso mundo. Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe a todos. Assim seja, graças a Deus.